E hoje nosso último dia do curso, um pouco mais sobre dor, para entender a dor de outros sistemas do nosso corpo e como atingir a autonomia para também estar lidando com isso, para ir curando isso dentro de nós. Então, o que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender sobre o sistema pulmonar. O que é o sistema pulmonar? É onde eu tenho toda a questão da minha respiração. O sistema pulmonar é fundamental, né? A importância dele, o papel dele é nutrir o nosso corpo de oxigênio. Ou seja, de nutrir a nossa bateria do nosso corpo para que ele fique funcionando. Eu preciso respirar para que meu corpo fique nutrido, para que eu tenha saúde, para que eu tenha energia para tocar o meu dia, o meu momento, a minha vida. E o que acontece quando você apresenta alterações de sintoma dentro desse sistema? É difícil a gente falar em dor em relação ao pulmão, a não ser em casos mais graves de obstrução, mas como que a gente pode falar aqui de uma maneira para compreender a emoção desse sistema pulmonar? O sistema pulmonar, como ele nutre a gente com a respiração, sempre que eu tiver uma alteração dentro dele, é porque eu estou vivendo um quadro de ameaça importante. Então, por exemplo, quando você está correndo de alguma situação, que você está em perigo, como é que fica a respiração? Então, se você está numa situação normal, ansioso, e começa a respirar assim, do nada, não está correndo de ninguém, não está em perigo, não tem nada acontecendo, só tem uma ansiedade. É muito comum essa falta de ar na ansiedade. Por quê? Porque o que está me deixando ansioso são pensamentos onde eu estou correndo risco. Mas o que é correr risco? Depende, para cada um é uma coisa. Então por isso que a gente tem que sempre voltar e investigar o nosso fluxo de pensamento. O que nosso pensamento quer dizer? Então sempre que eu tiver com um pensamento de situações, ai, poxa vida, meu trabalho, minha vida, minha família, não sei como dar conta de tudo isso, eu quero mudar, sei lá, eu quero viver melhor, ou então eu queria que as pessoas me entendessem, fizessem mais a parte delas, ou queria ser reconhecido, queria ser validado, queria ser percebido. Sempre for um pensamento que você relaciona com você mesmo, que você está trazendo um padrão de ameaça, você vai ter essa falta de ar. Você vai ter essa falta de ar e vai ter, inclusive, essa necessidade de ajustar esse pensamento dentro de você. Qual é a ameaça que você está vivendo? Por exemplo, alergia, rinite, sinusite, que dá aquela dor assim no rosto todo de uma inflamação respiratória, se sentir ameaçado. É muito comum, por exemplo, crianças terem sinusite em semanas de prova no colégio, porque é uma semana que eles têm que lidar com uma série de informações e com a nota que eles têm que tirar. Então estão se sentindo ameaçados. Ou na época de frio, porque o frio traz uma memória inconsciente de morte. Por isso que aumentam as questões respiratórias na época do frio. O frio, um corpo frio é um corpo morto. O calor tem uma sensação de vida. Então o frio, ele traz essa memória inconsciente de morte e você pode sim ter muito mais sintomas de alergia da parte respiratória no período de frio, na época do frio. E o corpo vai responder assim. Então como que a gente pode olhar esse sistema respiratório? Qual é a ameaça que você está sentindo? Qual é a ameaça que você está vivendo? E trabalhe a respiração no seu corpo. Puxe o ar, respire fundo, solte o ar devagar, ensine ao seu corpo a respirar. Faça isso, mesmo que você não tenha tempo para meditar, não saiba, não goste. Coloque uma música do seu agrado e respire fundo. Quando você estiver se sentindo ameaçado ou muito ansioso, muito agitado, respire para que você encontre a sua resposta. Você tem dentro de você todas as respostas que você precisa. A resposta que você precisa não está do lado de fora, está dentro de você. Basta você olhar para ela dentro de você. Basta você parar de mentir para você mesmo e olhar para as suas respostas dentro de você. A gente tem o hábito de mentir para a gente mesmo, até por não saber como lidar com um monte de sentimento que nos invade durante o dia, que a vida nos convida a viver. Então, respire fundo e vai ensinando o seu corpo a respirar. E que pontinho a gente pode usar para ajudar nessa parte? Pontinho de pulmão 9, aqui.
é a parte de dentro da mão, a hora que termina aqui, ó, dedo, primeiro ponto do punho, aqui tem o ponto de pulmão 9, você pode pressionar para quê? Para energizar a sua respiração, a sua informação de saúde de pulmão. E a última etapa que ficou faltando para a gente é na parte do sistema reprodutor relacionado às cólicas, né? O que acontece? Por que a gente tem cólica? Como que funciona essa parte de útero e tudo mais? Então vamos lá. No sistema reprodutor, as dores que nós temos no sistema reprodutor, principalmente, são as cólicas na mulher e os sintomas de útero. O que acontece que desencadeia essas cólicas e esses sintomas de útero? O útero, ele tem uma relação do ninho, do lar. Então, sempre que você tiver uma dor de útero ou a cólica, é por uma informação do seu ninho, do seu lar, de um conflito, de algo que não vai bem. E pode ser até que isso começou quando a mulher começa a fase dela de ter a menstruação e ela está vivendo algum conflito dentro do ninho, do lar, da casa. E nessa fase fica registrada essa informação. Também uma insegurança em você começar, mesmo que de uma maneira inconsciente, o que essa questão de útero e a parte hormonal menstrual quer dizer? Que você já pode produzir um descendente. E às vezes a mulher começa a ter essa maturidade hormonal com 9, com 10, com 12 anos de idade, quando não se entende muito bem o que está acontecendo. Às vezes não sabe lidar a menina com a menstruação, fica assustada com o sangue. Tem uma série de eventos que acontecem nessa idade que pode ter registrado um perigo em relação ao ninho, ao útero, e você fica e carrega isso com você. Em cada fluxo menstrual você vai ter cólica, você vai ter dor. Qual é a ameaça? Ou o medo de ficar grávida. Às vezes se escuta muito, cuidado, não vai fazer isso fora da hora, não vai fazer uma besteira, não vai acabar com a sua vida. Quem nunca ouviu isso? Não vai ficar grávida antes do tempo que você vai acabar com a sua vida. Gente, primeiro que uma vida não acaba com outra vida, né? Mas são ditos, são crenças para se educar e que pode sim trazer memórias importantes para esse sistema reprodutor. Da mesma maneira os meninos, que às vezes tem caso de ejaculação precoce, dor ao ter relação, tem uma série de informações que se escuta. Cuidado, não vai fazer de qualquer jeito, não vai fazer com qualquer pessoa, não vai pegar uma doença, não vai pôr a sua vida em risco. Então a parte reprodutora, que é para trazer outro ser humano para a Terra ou para ter uma relação de amor, que poderia ser ensinado como algo saudável, e claro, a se prevenir se você não quer trazer outro ser humano para a Terra, mas como você se envolver com uma pessoa com amor, é colocado tanto medo na cabeça das pessoas para se sentirem vulneráveis, frágeis e não se colocarem em risco, ao invés de um trabalho de educação sexual e emocional. E aí a gente traz esses traços com a gente, essas travas com a gente e muitas vezes esses sintomas do nosso corpo. Então, dentro do nosso quadro um pouco mais sobre dor, desses sistemas, é isso que eu tenho para somar com vocês. E para melhora de cólica, a gente pode usar o mesmo pontinho que desenvolvemos no sistema digestivo, que é o IG4, que é aquele pontinho aqui da mão. Esse pontinho que é para dor, é um pontinho analgésico. Ele pode melhorar bastante também os sintomas de cólica menstrual e trazer um bom resultado para o seu corpo, para o seu momento. Muito bom a gente estar somando junto aqui com essas aulas, gerando autonomia, conhecimento e uma frequência de saúde para a nossa vida.